com a gente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, que Deus proteja, cuidado com a música, cuidado com tudo. Aonde eu olho? Na 3, na 2, aonde eu olho? Aqui? Ah, então tá bom, vamos lá então, na câmera 2. Quesada, qual foi o ponto forte do Corinthians para ganhar o jogo de 1-0 e para tentar ganhar o título na Neoquímica Arena? Um ponto só seu. Ramon Dias deu um nó tático hoje no português Abel Ferreira. Sou um dos maiores críticos do Ramon, mas precisamos falar a verdade e a verdade é essa. Para você, Godoy, a arbitragem do Rafael Claus, o que faltou, o que ele fez de bom? Oscar Roberto Godoy, que cortou o cabelo. Craque Neto, para a alegria do João Beleza lá em Bálsamo, a arbitragem foi tranquila e deixou a casa arrumada para o jogo seguinte. Marília Ruiz, o que você viu do jogo? Um teaserzinho só para eu chamar o nosso querido Rosenberg direto do Allianz Parque. Um Corinthians taticamente aplicado, um lateral esquerdo que o Corinthians precisava. Jogou muito. E uma partida do Carrilho de novo maravilhosa. Vamos lá então, Rosenberg, aí direto do Allianz Parque, mais de 40 mil pessoas, 40.900 e pouco. Rosenberg, com muita gente aí, não tem problema nenhum, com esses olhos azuis, você que torce pro Paraná Clube, eu acho que você no jogo de hoje não ficou nem um pouco emocionado, porque isso não é importante pra você, nem um pouco, independentemente daquilo que você torce pro Paraná Clube, o mais importante é que o Corinthians ganhou, Rosenberg. Tudo bem, Neto? Muito obrigado pelas palavras, pelas considerações. Só um detalhe, né? Dizem que os olhos são verdes e não azuis. E o Paraná vive, infelizmente, um momento muito ruim, bi-rebaixado, né? Acaba de ser rebaixado mais uma vez no Campeonato Paranaense. Aliás, o Corinthians que volta a ganhar aqui no Allianz Parque depois de 6 anos, Neto, mas esta foi a primeira vitória do Corinthians na grama sintética. A vitória anterior havia acontecido justamente no ano de 2019, a última vitória, um jogo muito parecido com esse, 1-0 para o Corinthians, o gol do Danilo Avelar. O jogo foi muito parecido, o Corinthians fez um gol, depois conseguiu se defender e venceu naquela ocasião. O Corinthians que não teve o garro, né, sentia dores no joelho, acabou não jogando. O Romero começou jogando, pois não, Neto? Rosenberg, quem que tá em entrevista aí, depois você continua dando o seu primeiro pitaco, daqui a pouco a Tati também vai estar com o Palmeiras. Tem alguém já aí do Corinthians ou não? Quem são os caras que vão vir? Não, só tem o Murilo aqui, não sei se o Oliver consegue pegar, mas nesse momento ele está dando entrevista para os profissionais segmentados, mas a Tati já entrevistou o Murilo e daqui a pouco ela vai vir com todas as novidades do Palmeiras. O Murilo já passou aqui pela gente e daqui a pouco, além do Murilo, os jogadores do Corinthians deverão vir aqui à Zona Mista. Então vamos lá. Quer encostar ali no Murilo ali? Você pode encostar, Rosenberg, ou não? Ah, não, tá bom, tudo bem então. Posso? Tudo bem. Deus é mais. Vamos lá, Rosenberg, qual a ideia aí do que você viu do jogo de hoje aí em relação ao jogo do Corinthians e Palmeiras, 1-0 pro Corinthians? O próximo jogo é dia 27, é isso? Próximo jogo daqui a 10 dias, né? Agora nós teremos a data FIFA. O Corinthians perde 5 jogadores, né? Que vão estar defendendo várias seleções. O Martínez, que vai para a seleção da Venezuela. O Félix Torres vai jogar pela seleção do Equador. O Carrillo vai defender a seleção do Peru. O Romero vai defender a seleção do Paraguai. E o Memphis vai para a Holanda, né? 2 partidas contra a Espanha pela Liga das Nações. Portanto, nesses dias, né? O Ramon vai treinar o Corinthians sem vários jogadores importantes, pensando nesse jogo importantíssimo no dia 27 em Itaquera, Corinthians e Palmeiras. O Corinthians podendo ser campeão, né? Depois de 6 anos, né? E o Palmeiras podendo ser tetracampeão paulista. Não, sem dúvida nenhuma. Não acabou o campeonato ainda para todo mundo estar ligado no apito final, com o meu querido Quesada, Godoy e também Marília Ruiz. Vamos com a Tati agora também, que conversou com o Murilo. Coloca a Tati conversando com o Murilo, essa repórter incrível, que é a Tati, que veio do Rio de Janeiro. Fala, craque Neto, muito boa noite. Não, só uma coisa só. Deixa eu só falar uma coisa pro pessoal do Palmeiras e pra assessoria. Vocês são tudo babaca. Vocês são tudo otário. Vocês são jogadores medíocres, assessoria medíocres. Quando vocês têm um jogo como esse, independentemente de quem ganhou, você colocar um jogador pra falar, vocês mostram a mediocridade que vocês são como pessoas. Como pros palmeirenses que querem escutar os jogadores, pra imprensa. Vocês são medíocres. Uma assessoria medíocre, um time medíocre.
Pra mim, vocês são medíocres. Quando vocês colocam uma pessoa, um atleta pra falar sobre um jogo importantíssimo como esse, pra imprensa e pra todo mundo, mostra a mediocridade de vocês todos. Que pra mim, vocês sempre foram medíocres e continuam sendo medíocres. Vocês da assessoria do Palmeiras, vocês não são pessoas que são profissionais daquilo que tem que ser. Porque vocês colocando o Murilo só pra falar, mostra o quanto que vocês são pequenos. Coloca o gol pra mim que Hernani, o nosso diretor maravilhoso, esse é o lance do gol, né? Ô Godoy, muita gente, depois quando saiu o gol, se colocou a jogada do Memphis, de achando que ele poderia estar impedido, e não estava impedido, e foi um gol legal. Você carimba o gol, Godoy? Carimba, craque Neto. Pode carimbar que o gol foi legal. Hoje é um jogo com muito poucos lances para ficarem sendo questionados ou usados como desculpas. Então, mostrou que para esse primeiro jogo acabou sendo acertada a escalação do Klaus nesse jogo aí. Eu achava que seria mais tranquilo, mas acabou sendo um jogo que exigiu bastante. Foi mesmo, ele apitou muito o Klaus. O Abel tá falando lá. Vamos lá, coloca o Atlântico, né? Ele veio do Atlântico, né? Nós que viemos de Santo Antônio de Posse, você veio de Rio Preto, você veio da Zona Leste? Não. De onde você veio? De Portugal? Você veio de Portugal também? Meu pai é português, minha mãe nasceu em São Paulo, mas é de Qual família bairro? espanhola. Minha mãe nasceu no Brás. No Brás. Marília Rui, o Brás é o Brás. A gente podia ter feito uma loja no Brás. Você veio da onde? Sou do Ipiranga. Ipiranga, que Nasci onde o Memphis fez a festa lá. Viu, mas né? eu sei que você sempre... Festa. Aliás, você vai dar festa lá também? Não sei se você vai dar você festa. Você não vai mas... falar de festa outra vez que eu tirei você da Copa. Não, Ipiranga... Não, Ipiranga tem um escândalo, que o senhor não sai de lá do escândalo, que é uma das maiores zonas que tem em São Paulo. Nunca fui lá, mas que eu sou de lá do Ipiranga. Nem o museu, nem o Rio Ipiranga. Vamos nós dois? Não tem mais nem Rio Ipiranga mais. Vamos até nós Dom dois? Pedro, até Dom Pedro frequentou lá. Vamos nós dois. Não, a gente vai juntos. Vai. Qual é a força do Corinthians? Primeiro você, Marília Ruiz, rápido, vamos trocar a figurinha. Qual a força do Corinthians jogando na Neoquímica Arena? O que a gente sempre colocou em todos os programas de televisão, que a força do Palmeiras era jogar no Allianz Parque, se reverteu isso. O Corinthians joga por um empate, certo? E aí, joga por um empate? Joga por um empate. Sim, joga por um empate. Aí, qual é a força do Corinthians? E aí, pensando no jogo que tem Corinthians, que vai ter Campeonato Brasileiro, que tem Sul-Americana, esse rolo todo que está acontecendo, que o Corinthians conseguiu hoje, que muita gente não acreditava nisso. O Corinthians conseguiu uma vantagem em mata-mata, coisa que não tem acontecido em muitas etapas de mata-mata nos últimos tempos. O Corinthians, no ano passado, conseguiu, inclusive, perder a sua força dentro da Neoquímica Arena. Recuperou com o Ramon e Ramonzinho, é verdade. Uma conexão muito rápida entre eles e a torcida, e os novos contratados e a torcida, e foi a Neoquímica Arena que manteve o Corinthians... O Gustavo Henrique jogou bem hoje, na Série A do Campeonato Brasileiro no ano passado. Verdade. No segundo turno, meio do segundo turno para frente, o Corinthians recuperou inclusive mantém agora uma invencibilidade na sua casa, que é muito importante. Desde que a Arena foi inaugurada, essa foi uma grande força do Corinthians nos anos em que o Corinthians ganhou título até 2019, o último título do Corinthians, o Campeonato Paulista daquele ano. Eu vou rapidamente explicar a confusão do calendário, que tanto palmeirenses como corintianos estão reclamando ali na zona mista e na coletiva de imprensa, porque é o seguinte, a eliminação precoce do Corinthians na Libertadores empurrou o Corinthians, derrubou o Corinthians para a Sul-Americana, e quem transmite em TV aberta sul-americana no Brasil é o SBT. E o dia de jogo do SBT é às terças-feiras. A questão é, a hierarquia do calendário, a Conmebol coloca o seu calendário, e por baixo vai o calendário da CBF e por último dos estaduais. Com essa configuração, o Corinthians teria vai sair a tabela da Sul-Americana essa semana. Amanhã, 8 horas da noite, né? O Corinthians vai provavelmente jogar na terça-feira. Isso significa que teria que jogar com o Bahia, na estreia do Campeonato Brasileiro, realmente no sábado. Portanto, a final não poderia ser na quinta-feira, 27 de março, como a Federação Paulista, que nesse momento anda de areia com a CBF, colocou em cima da mesa sem conversar com o Edinaldo. Agora, tanto o Corinthians como o Palmeiras interessados em que esse jogo aconteça no final de semana, porque muitos jogadores vão embarcar hoje para as suas seleções, alguns vão ficar, tipo o Estevão fica, alguns ficam aqui no Brasil, mas o Corinthians, por exemplo, tem muito jogador fora. Vão tentar empurrar a final para o final de semana
que vai ser mais... né, vai dar mais audiência, até provavelmente a Record pode topar fazer uma coisa dessa, que é quem tem o Mas aí campeonato seria no paulista. sábado, né? A Teria lógica que ser no diz que é sábado, sábado, né? teria que ser no sábado, porque o Corinthians joga na terça, não pode ser no domingo, pode ser no sábado. Então, a partir dessa semana, a gente tem a seleção brasileira, que vai jogar contra a Colômbia e a Argentina, chamando as notícias, mas esse bastidor vai ficar quente, porque o jogo na quinta-feira vai impedir que o Corinthians jogue no sábado. O Corinthians não vai poder jogar no domingo, a CBF não vai poder colocar, porque quem manda é a Conmebol. Então, a partir de amanhã, quando saírem os grupos da Sul-Americana, vai começar esse barulho por aqui. Vamos lá, qual foi a importância do chocolate que o Ramon Dias deu no meio-campo do Palmeiras? A visão do Ramon Dias e do Emiliano Dias de colocar o Rian logo no intervalo. A visão que ele teve em relação ao Anrileri, que jogou muito, para mim foi o craque do jogo. Para mim, ele foi o melhor jogador do time do Corinthians, independentemente do gol maravilhoso do Yuri Alberto, para mim, corintiano, né? E para vocês. Puxa, coincidentemente, e para nós mim três também. aqui. Para você não, que você é torcedor do Rio Preto. Não, do América. Do América, do Rio Preto. Olha, E eu torço para o Juventus do Isso. Tatuapé. Qual é a vantagem? Qual a vantagem de você ir para o segundo jogo com moral? Porque eu saí da Libertadores, vem a Sul-Americana, e as coisas vão passando e as pessoas vão esquecendo. E aí Gustavo Henrique jogou muito. Para mim foi o melhor jogo do Félix Torres, com a camisa do Corinthians. O melhor jogo, para mim, do Félix Torres. E aí, qual a ideia? Melhor jogo da dupla de zaga, inclusive, pode né? ser, verdade. Boa. Acho que os quatro. Mateuzinho jogou bem, Félix Torres jogou bem, Gustavo Henrique jogou bem e o Angel jogou para caramba. Muito. E que há muito tempo isso não acontecia. Como é que que nunca aconteceu. Talvez. Mas aí aconteceu num jogo importantíssimo de título. Qual a ideia disso? O que você vê pro próximo jogo? Neto, eu sou um crítico do Ramon, você sabe, mas eu sou justo com aquilo que eu vi. Lógico. Tá? Eu acho que ele fez uma grande lambança, é culpa dele a eliminação do Corinthians na Libertadores da América, ponto. Do Memphis também. Do Memphis também, ponto. De todo mundo, praticamente. Verdade. Tá, ok. Vamos também só colocar na conta do Ramon e do Emiliano. Agora, hoje, ele deu um nó tático no professor, no escritor de livros, no português, Abel Ferreira. Ele fechou o meio-campo, tirou a velocidade do time e conseguiu parar esse fenômeno que é esse moleque chamado Estevão. Mas quem jogou muito foi o Ranieri também, cara. Como volante, ele arrebentou. Jogou muito. O Corinthians... Carrillo é monstro. O meio-campo do... Arrebentou com o Romero hoje no ataque não conseguiu produzir. Mas jogou bem. Mas taticamente fez uma partida monstruosa. Verdade. Então hoje, Ramon, eu te critico muito, acho que você não tem que ser o técnico do Corinthians, isso é uma outra história. Mas hoje o senhor fez história no Allianz Parque. Antes do Godoy, coloca o Abel falando do meio-campo do Corinthians para todo mundo estar ligado, que por sinal amanhã, 8h30, Beleza Fatal, uma novela muito legal, muito maravilhosa, que tem chifre, que tem de mulher bonita, o que tem de liga fazendo mais um pros outros. Vocês não têm ideia, Godoy. Não é o futebol brasileiro. Não é, mais ou menos. Parecido, hein? É mais ou menos que eu podia. Não tem a ver com o que aconteceu essa semana. Umas mulheres maravilhosas, Beleza Fatal. E amanhã também tem jogo aberto com a Renata Fã, a partir das 11, que ela tá feliz, porque há 9 anos o Internacional não ganhava o título. E depois tem os donos da bola, Chupa Veloso. Toca o hino do Corinthians, Gascão. Abel, fala no meio campo. O que aconteceu foi que eles descobriram o Roniel. O Veiga saltava da pressão Roniel para o zagueiro e eles conseguiram descobrir o terceiro homem. A bola entrava de zagueiro no Memphis ou entrava no zagueiro no Romero. Ele deixava de frente no Roniel. Mas quantas defesas fez o Everton na primeira parte? Quantos remates eles fizeram? Três remates. Pronto, 3. Estão a ver? O que conta é o resultado. O Corinthians ganhou o ponto final e agora cada um faz as análises que quiser. Não adianta. Havemos de ganhar jogos também assim. Havemos de ganhar jogos, porque o futebol é mágico nisto, mas em 10 jogos jogar assim, eu acho que só vamos perder um. Se jogarmos 10 jogos desta maneira, ou jogarmos 5, ganhamos 4 e perdemos 1. E hoje foi o jogo que nós tivemos que perder. Com mérito do nosso adversário, como te disse, acho que tiveram mérito nos duelos do meio campo, tiveram mérito em encontrar o homem livre, mas sem criar perigo, após os 15 minutos. E na segunda parte foi ataque contra defesa. Uma bola, como disse, o golo surge de um contra-ataque nosso. Como é que eu vou explicar? Como é que expliquem-me isto? O golo surge, contra-ataque nosso. O Estevão perde a bola entra no Memphis.
nós vamos para o duelo, nós recuperamos a bola em que o Rios, eu acho que não sei se ele não quer meter de calcanhar, e a bola sobra para o Memphis, e depois sim, uma diagonal do Yuri, uma cobertura, vem para dentro, faz um remate quase de costas, e a bola entrou no canto, portanto, e não criaram muito mais. Se o Palmeiras jogar do jeito que jogou, 10 partidas, vocês não ganham uma, 2. Porque você só tem uma jogada. E você, como treinador, mostrou que você é a sua incompetência hoje. Você não conseguiu fazer outra jogada, colocou um monte de jogadores, somente o Estevão que jogou. As jogadas que vocês fizeram em relação ao jogo foi horrível. A verdade, seu time jogou muito mal e você substituiu muito mal. Deixou uma salada de fruta incrível, não fez o que deveria fazer. E se não fosse o Estevão fazer algumas jogadas e ainda... Pode falar, Quesada. Uma observação em cima disso que é importante que você está falando. A culpa do gol também é do Estevão. O Estevão tentou um drible, sendo que ele poderia ter feito o passe. Então, mas aí a gente só critica o final da história, da jogada, mas lá no início ele erra então, também. Mas aí eu nem critico o Estevão, sabe por quê? Como que você tá jogando lá na frente, você tem mais 10 jogadores atrás, a obrigação é do time dar suporte pro menino que toda hora entra pra fazer isso. O Godoy, na entrevista dele, daquilo que você viu do jogo, da força do Corinthians do meio campo, não é fácil ganhar do Palmeiras, principalmente jogar na Allianz Parque. É difícil, mas o Corinthians mostrou uma força incrível. O que você vê de tudo isso? Grande Oscar Roberto Godoy. Com toda essa dificuldade que o Corinthians acabou impondo ao Palmeiras, mesmo assim, o goleiro que ainda acaba sendo mais exigido foi o Hugo do que o Everton. Verdade. E a defesa do Corinthians, que estava tomando gols em bolas cruzadas, foi muito eficiente. Só teve um erro, só que foi uma do Mikael. Foi muito eficiente hoje. Então, dá ainda ao palmeirense e ao Palmeiras essa esperança que pode reverter a situação jogando fora, porque teve esse duelo muito parelho no meio-campo aí. Mas o Palmeiras ainda está dependendo muito individualmente. Só de um menino. Do Estevão. Só dele. E aí, algumas jogadas do Estevão, porque ele está exagerando em empreender e fazer e efetuar a jogada sozinho, está deixando alguns companheiros até contrariados, porque hoje o Flaco estava tendo possibilidade de receber, o Alan Patrick o Felipe Anderson, não o Alan Patrick, Felipe Anderson teve a oportunidade de receber o passe e não foi feito. E esse contra-ataque aí que aconteceu, foi com o Estevão. Aconteceu com o Estevão, mas o Richard Rios recupera e perde a bola. Isso mesmo. Se ele não perdesse a bola ali naquele momento que ele perdeu, que ele foi enfeitar, se ele não perdesse ali, poderia não ter tomado o gol. Só tem uma coisa também, a bola que o Memphis deu, hein? Meu Deus. O zagueiro Mikael, um bom jogador, fez a opção errada, né? Porque ele cerca o fundo e deixa o Yuri cortar pra dentro, pô. Cerca dentro e deixa o Yuri pra fora, que ele vai bater cruzado e a chance de fazer o gol vai ser menor. Mas o gol do Yuri foi sensacional. Fala, Marília. Eu queria fazer 2 observações sobre a coletiva do Abel. Primeiro, que ele disse que o Palmeiras foi melhor nos primeiros 15 minutos, é verdade. Um hotelzinho salvo, uma bola que já tinha passado pelo Hugo, mas o jogo teve quase 100 minutos, né? Depois ele falou, depois o Corinthians melhorou um pouco e no segundo tempo foi ataque contra a defesa. Se tivesse sido só ataque contra a defesa, tinha terminado 0-0. E não 1-0 para o Corinthians. Então, o Corinthians teve a saída no contra-ataque em que o Palmeiras não conseguiu derrubar, né? A parar esse contra-ataque. Uma outra observação que ele faz é que fantasma se aqui, jogar 10 vezes assim, o adversário não vai ganhar nenhuma vez. A história do Abel no Palmeiras é a história de um técnico que chega num time que precisa de um jeito para ganhar, porque não estava ganhando, e jogava como o Palmeiras de 2020 e 2021 do Abel? Jogava reativamente, ele ficava inclusive bravo de tantas vezes, o Palmeiras joga feio, o Palmeiras joga reativo. O Palmeiras ganha a Libertadores aquele ano de 2021, reativo, rouba uma bola, o Andreas Pereira perde uma bola, ganha na prorrogação. Vale jogar reativo e isso também é um elogio como o Quesada fez à dupla Ramon e Ramonzinho, porque pela primeira vez, no mata-mata, abrindo fora de casa, o Corinthians foi capaz de, taticamente, anular um time que é taticamente melhor que o Corinthians. O Palmeiras é taticamente melhor que o Corinthians e hoje não foi. Então, e ele não gosta de falar de estatística, hoje ele usou como estatística. Tanto não foi que o Rafael Veiga foi anulado
pelo Ranieri de uma maneira importantíssima, que é um baita do jogador. É verdade. Ele não gosta de falar, ele quer que pergunte de futebol. Aí perguntaram de futebol, ele falou, não, vocês analisam como vocês quiserem. Não, ele poderia fazer um elogio ao adversário. O campeonato não acabou, o Palmeiras já mostrou muitas vezes ser capaz Eu perdi o título paulista pro Palmeiras depois de 17 anos, a gente vencendo por 1-0, depois na segunda partida foi um chocolate. E tá tudo bem. E tem uma coisa, se você pegar aí, não tem uma entrevista minha, quantos anos faz isso já? Não sei quantos anos já faz. De 93. 32. Eu nunca falei absolutamente nada de não só elogiar a equipe do Palmeiras, que ganhou o título e tá tudo certo. É que as pessoas, às vezes, acham que elas vão ficar menos famosas, ou menos inteligentes, ou de falar assim, ó, a gente só teve uma jogada. Porque a única jogada que teve o Palmeiras durante o tempo que teve a bola e do tempo que jogou foi com o Estevão do lado direito. Foi com o Estevão, mais nada. Qual foi a outra jogada sensacional, sem ser essa do Vitor Roque, aquela ali? Mas uma, vai, que não tenha sido pro lado direito. Que vocês se lembram. Não, só teve um cabeceio que passou perto no... Tá, tudo bem, mas eu tô falando de jogada de triangulação, jogada do Rafael Veiga vir. Estevão, é tudo Estevão. Alguém lembra de vocês? Lembra? Alguma jogada que tenha sido muito fera que o Palmeiras fez com as substituições que foram feitas? Eu não me lembro. Você lembra, Godoy? Eu não lembro. Não, e inclusive essa jogada que ele fala do Vitor Roque lá, que foi escanteio, não foi escanteio. Não foi escanteio. A mão do Hugo, do goleiro, já estava fora da linha de fundo. Mas então a primeira foi, certo, Godoy? A primeira que o Hugo faz a defesa? A mão do Hugo tá fora da linha. Não, mas a segunda, a primeira que ele reclama. Ele reclama de uma outra jogada que eu tô tentando lembrar. Passou aqui, depois eu te mostro. Com o zagueiro do Corinthians. Mas eu te mostro depois, a hora que vier aqui, nos melhores momentos, eu vou te mostrar. Eu acho até que ele tem razão. Em relação ao Ramon Dias, Quesada, Marília e também Godoy, num jogo como esse, numa pressão dele ser mandado embora, se perde o jogo hoje de 3-0, ele vai mandar embora. Quer dizer, penso eu, né? Repetido com o que aconteceu no Campeonato Brasileiro. Ele chega pro jogo com o Palmeiras muito pressionado. Né? Então aí você... Até por causa dessa diferença de 10 dias para ter a final. 11 dias, 11 pá, dias, né? e tudo isso. Qual é a ideia do esquema que ele fez, da inteligência dos dois, do Ramon Dias e do Emiliano Dias? Porque eles conseguiram fazer aquilo que talvez eles tenham tentado fazer contra o Barcelona do Guayaquil, mas aí o menino fez o pênalti. João Pedro. Aí quando mudou, tomou de 3. Qual a ideia desse jogo? E principalmente o que o Rian entrou. O menino Rian entrou parecendo time grande, um jogador grande. Ele jogou muito bem. O Martínez tinha jogado muito bem no primeiro tempo. Isso, foi mesmo. Aí sentiu uma contusão. Qual a ideia do Ramon Dias e Emiliano, uma vitória como essa, pro próximo jogo, pra final, lá na Neoquímica Arena, Quesada, Godoy e Marília Ruiz? Netão, a sabedoria é sempre entender que do Desculpa, lado... esse aí, Godoy, esse aí, ó. Esse lance. Se voltar depois do lance, pra mim o Hugo faz a defesa. E faz uma baita defesa. E o árbitro não deu escanteio. Depois eu mostro pro Godoy, não sei se vocês viram lá. Termina com essa desculpa. Não, a sabedoria, Neto, é entender que do outro lado tem um time que taticamente, nos últimos anos, é melhor, como a Marília falou. Se o Corinthians fosse jogar de peito aberto hoje no Allianz, ele poderia ter sido derrotado e poderia ter acontecido isso que você está falando, que poderia culminar, inclusive, com a demissão do treinador. Criou um esquema, repito, tirou a velocidade do time do Palmeiras, marcou muito bem o meio-campo, travou o meio-campo. O Veiga hoje fez uma partida extremamente apagada por culpa desse esquema do Ramon e conseguiu, numa jogada individual, ser cirúrgico. Pra mim foi uma baita defesa. Esse daí, né? E ele não deu escanteio. Dá a impressão pelo jeito, pelo movimento. A bola sai, ó, Godoy, ó. A bola vai reta, ó. A bola sai. Ele tira a bola, ele toca. E pelo jeito que a bola modifica o traçado dela girando, dá a impressão, olha lá. Eu vi a imagem por trás. Foi uma baita defesa. Foi a defesa de gol, gente. Foi a defesa do jogo. Essa foi a defesa do jogo do Hugo. Então é isso, velho. Um trechinho também da entrevista do Abel Chorão, treinador do Palmeiras aí. Como esse cara é arrogante, né, cara? Pelo amor de Deus. Cara, se por ele o Palmeiras vencia todos os jogos do ano sem tomar nenhum gol. Mano, que cara chato, insuportável esse Abel. Graças a Deus que é o último ano desse cara aqui no Brasil, que suma, vai lá pra longe lá. E o Ramon Dias realmente deu um chocolate aí no treinador do Palmeiras. Cara, escalou o time certinho.
O Garro realmente sem condições de jogar. Eu até falei que ele seria titular, porém, um gramado sintético é muito difícil deixar um cara que tem problema no joelho jogar, que pode agravar a lesão dele. Na verdade, se tornar em uma lesão, né? Porque é um incômodo por enquanto. Então, fez certo. Romero entrou, marcou bem, não fez tanta coisa no ataque ali, mas conseguiu marcar bem, recompor legal. Memphis Depay não fez uma grande partida mais uma vez, porém, o passe do gol saiu dele, ele brigou ali na lateral esquerda, conseguiu uma bola rebatida, e cara, que passe que ele deu pro Yuri Alberto fazer o gol. Yuri que foi muito inteligente, foi puxando pra dentro, ameaçando e chutou. Gol característico do Yuri, ele faz bastante isso, tanto com a perna direita quanto com a perna esquerda. Eu lembro um gol que ele fez contra o Atlético Goianiense, ele também fez um lance parecido, só com a perna esquerda. Então, cara, pô, vitória gigantesca do Corinthians. Agora, pô, descansar esses 10 dias aí. Claro, os jogadores que não foram convocados. E os que forem convocados, quem sabe, sei lá, talvez não seja nem titular, né? Mas o Carrilho é titular da seleção dele, o Félix Torres é titular também. O Memphis, não sei se vai ser titular da Holanda. O Romero foi convocado, se não me engano. Mas até lá tem muito tempo, são 11 dias aí de data FIFA, dá para recuperar bastante e tentar ganhar esse título ali, que já para dar uma aliviada no início de temporada, pra gente começar bem, recuperar, né? A gente começou mal, na verdade, sendo eliminado da Libertadores. Porém, tá certo. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Vídeos todos os dias aqui no canal, sem mais relações. Bora pro vídeo. Bora pro vídeo não, olha. Falou, até mais, até o próximo vídeo. Valeu.